Fala galera, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Hoje eu trouxe 10 exercícios de quantidade de movimento e colisões para a gente poder resolver. E, gente, selecionei aqueles que mais costumam cair nas provas. Então, pode ficar despreocupado. Vai ter do mais básico, que é a aplicação de fórmula, até aqueles um pouco mais elaborados, que a gente tem que pensar um pouquinho. Mas, nada fora da realidade. Então, vai abranger bastante e vai te ajudar muito, tá bom? E, claro, né? Vou dar explicações detalhadas, dicas. Então, fica até o final do vídeo para que você não perca nada, beleza? Então, bora lá, vamos resolver. Vamos começar número 1, né? Lógico. Determine a quantidade de movimento de um objeto de massa de 5 kg que se movimenta com velocidade igual a 30 metros por segundo. Poxa, esse exercício aqui, né, para quem já viu a parte da teoria, tá bem fácil, né? E pra gente poder começar, né, é claro que a gente tem que lembrar que fórmula que a gente pode usar, né? Que é essa fórmula aqui que vocês vão ver em todos os exercícios, né? Quantidade de movimento é igual a massa do corpo vezes a velocidade que ele tem. Simples assim, beleza? Poxa, a gente tem que sempre procurar o que a gente tem e depois o que a gente precisa, né? Por exemplo, poxa, a gente tem a massa do corpo? Tem 5 kg. A gente tem a velocidade? Tem 30 metros por segundo. Então a gente já tem tudo, né? Então é só a gente substituir. Então fica 5 vezes 30, né? Que dá pra gente 150 kg metros por segundo. Que essa parte aqui é a unidade. Isso é muito importante, beleza? Então é a letra C. Caraca, Celeste, aí foi rápido e fácil, só realmente substituir exatamente a aplicação de fórmula. Vamos evoluindo de acordo com os exercícios. Então, fica até o final, porque vai ficando cada vez mais interessante e eu vou te ensinar como se pensa em cada caso, tá bom? Então, vamos lá, vamos para o número 2. Suponha que a velocidade de um objeto obedece à seguinte equação V igual a 16 menos 2 vezes T, sendo que a massa desse objeto é igual a 3 kg. Calcule a quantidade de movimento desse objeto no instante 5 segundos. Beleza, vamos lá, né? Primeira coisa, o que a gente tem de fórmula, né? Que é igual a massa vezes a velocidade. Beleza. A massa a gente tem? Tem, ok. A velocidade a gente tem? Não, a gente só tem uma equação que representa a velocidade. Mas a velocidade no instante 5 segundos a gente não tem. Então, para achar o que, a gente precisa procurar por essa velocidade. Então, a gente só tem esse argumento aqui, que é utilizar essa fórmula, beleza? Então, no lugar do t aqui, a gente vai substituir o 5, porque o t vale 5 segundos. Então, essa é a interpretação desse exercício. Então, vamos lá. V igual a 16 menos 2 vezes o t. Só que como o t é 5, eu substituí 5 no lugar dele. Beleza? Tá, 2 vezes 5, gente, 10. Então, vai ficar V igual a 16 menos 10. E 16 menos 10 dá pra gente 6 metros por segundo. Beleza. Agora sim, temos a massa? Temos. Temos velocidade? Temos. Só substituir. Então fica Q igual a 3 vezes 6, que dá pra gente 18, né? E a unidade de novo, quilogramas metros por segundo. Sim. Vou ficar repetindo a unidade sempre porque para que vocês possam se acostumar. Isso é muito importante, gente. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo de por que a unidade faz sentido, né? Por exemplo, 5. Você fala assim, ué, mas 5 o quê? Exatamente isso. 5 o quê? 5 metros? Opa, tá falando de distância. 5 segundos? Opa, tá falando de tempo. 5 metros por segundo? Opa, tá falando de velocidade. Então, precisa da unidade para dar um significado. Então, tem que ter unidade, beleza? Letra C. Tá, agora vamos evoluindo mais um pouquinho. Número 3. Um carrinho de massa massa M1, né, de 2 kg, desloca-se com velocidade de 6 metros por segundo sobre um trilho horizontal sem atrito. Colide com outro carrinho de massa M2, 4 kg, inicialmente em repouso sobre o trilho. Após a colisão, os dois carrinhos se deslocam ligados um ao outro sobre o mesmo trilho. Qual a velocidade imediatamente após a colisão que o carrinho emerge da colisão? Então, beleza, gente. Aqui tem algumas interpretações, tá? Eu vou colocar aqui um esquemazinho para a gente poder entender. Tem um carro aqui, o antes da colisão, né? Um carro está parado, a velocidade dele é 0, a massa dele está aqui. E o outro está em movimento, a velocidade dele é 6. Beleza. Depois da colisão, né? Ele fala que eles estão ligados um ao outro, então eles caminham juntos. Depois da colisão, eles estão aqui juntos. A massa, a gente pode tratar como massa do sistema, ou seja, soma a massa dos dois, já que eles estão juntos. É como se eles virassem um corpo só, beleza? E a velocidade, a gente quer descobrir, né, que é a velocidade com que eles emergem da colisão. Tá, agora, né, que a gente entrou nessa parte toda de colisões, é o seguinte, gente.
tem interpretações muito importantes por trás. E se você não estiver ligado nisso, não vai conseguir resolver. Primeira interpretação. Toda vez que você ouvir que ele fala assim, que é o seguinte, olha só. Deslocam-se ligados, deslocam-se juntos, né? Significa o seguinte, uma colisão perfeitamente elástica. Isso é muito importante, gente. Por que, Silas? Porque perfeitamente elástica significa que eles estão juntos. Então, a gente pode tratá-lo como um corpo só, desde que a gente some as massas. Vamos lá, vai ficar mais claro que eu vou começar a explicar. Primeira coisa é conservação da quantidade de movimento. Silas, é aí que eu uso conservação, por quê? Porque a quantidade de movimento ela tem que se conservar. Embora seja uma colisão perfeitamente elástica e que não conserva energia cinética, mas conserva a quantidade de movimento. Ou seja, tem que ser proporcional. O que ele tinha antes, aqui no início, tem que ser igual ao que ele tem no final. Obrigatoriamente. Beleza? Tá. E o que a gente sabe, né, que a quantidade de movimento, a gente já viu muitas vezes, né? Massa vezes velocidade. Simples assim. Então vamos dividir isso em dois instantes, o instante inicial e o instante final. O inicial é o antes da colisão e o final é o depois da colisão. Antes da colisão, a gente vai escrever esse cara aqui, ó, para cada um dos corpos, só que a gente vai somar. Como assim, Silas? Por exemplo, Q igual a, vamos lá, corpo 1, M1 vezes V1, mais corpo 2, M2 vezes V2. Silas, simples assim em todos os exercícios? Sempre assim, beleza? Salvo um caso, né? Isso eu vou falar mais na frente. Eu coloquei um exercício também sobre isso para que vocês fiquem atentos. Tudo aqui está se dando só em um plano, né? Que eu digo como assim. Quer dizer o seguinte: tudo aqui está se dando só em uma linha, né? Tipo assim. No caso aqui, só na horizontal. Ou talvez só na vertical, né? Se for horizontal e vertical ao mesmo tempo, as coisas mudam um pouquinho. Mas não se preocupa que tem um exercício sobre isso. Então fica até o final do vídeo para que você não perca nada. Tá, então vamos lá, vamos fazer a mesma coisa aqui, ó. Do M1, a gente vai colocar a massa dele, e do V1 a gente vai colocar a velocidade. E a mesma coisa pro M2 e pro V2. Então vai ficar o seguinte, Q inicial é igual a massa vezes a velocidade do carro 1, mais a massa vezes a velocidade do carro 2. Como o carro 2 está parado, a massa é 0, beleza? Poxa, 2 vezes 6, 12. 4 vezes 0, 0. Então fica 12 mais 0. Então, quantidade de movimento inicial igual a 12 mais 0, 12 mais 0, gente, é 12. Então, 12 kg metro por segundo é o que ele tinha no início. Tá, já achei, Silas. Agora vamos pro final. No final, lembra que eu falei que eles caminham juntos? A gente pode tratar como um corpo só? Ou seja, não vai ficar assim, Q igual a M vezes V, porque a gente está tratando como um corpo só. A diferença é que o M, ao invés de ser uma massa de um ou a de outro, vai ser a soma das massas. No caso, vai ser 2 mais 4, que eu vou somar as massas deles. Só isso. E a velocidade é comum para os dois, já que caminham juntos. Então vai ficar o seguinte, 2 mais 4, entre parênteses, vezes a velocidade. Poxa, 2 mais 4 dá 6. E 6 vezes V, 6V. Então tá, Silas, já achou a final, já achou a inicial, o que a gente faz? Aqui tá falando o seguinte, quantidade de movimento se conserva, ou seja, iguala os dois. Então vamos pegar esse cara aqui e vamos igualar com esse cara aqui. Sempre assim, beleza? Então vai ficar 12 igual a 6V. Poxa, a gente quer achar a velocidade com que eles emergem, a gente quer achar o V. Então o 6 está multiplicando, ele passa dividindo 12. Então vai ficar o seguinte, V igual a 12 dividido por 6, e 12 dividido por 6, né? Dá pra gente 2 metros por segundo. Beleza? Tudo certinho até aí? Então vamos tomar uma água. Tá bom. Então, 2 metros por segundo é a velocidade com que eles dois emergem da colisão. Ou seja, eles dois têm a mesma velocidade. Beleza? Tá. Então vamos para a nossa número 4. Na número 4, a gente tem o seguinte. Um objeto de massa de 0,5 kg está se deslocando ao longo de uma trajetória retilínea com aceleração escalar constante igual a 0,30 metros por segundo ao quadrado. Se o objeto partiu do repouso, o módulo da sua quantidade de movimento em kg/metro por segundo ao fim de 8 segundos é... Então, beleza, gente. Você já percebeu aqui que eu já comecei a misturar as coisas. Por quê? Porque é assim que cai nas provas, né? Canso de ver meus alunos, poxa, eu sabia fazer, mas eu não lembrava mais. Começou a falar de outro assunto junto. Eu acabei me perdendo. Isso é muito comum. Então, eu comecei a misturar para que vocês saibam como tem que resolver. Tá, gente. Tá falando aqui de aceleração? Então, o movimento é MRUV. Beleza? MRUV. Por quê? Porque tem aceleração. Ah, Silas, então eu tenho que usar aquelas equações de MRUV? Possivelmente sim. Então, nesse caso, né, como a gente sempre sabe, né, para saber a quantidade de movimento é massa vezes a velocidade. Poxa, a massa você tem? Tenho, 0,5 kg. A velocidade a gente tem? Não.
só tem aceleração e tempo. Então, a gente tem que lembrar de uma fórmula do m, r e o v, que tem a velocidade, que a gente vai descobrir, aceleração e tempo. E, poxa, gente, a gente tem essa fórmula, né? V igual a V0 mais AT. V é a velocidade que a gente vai descobrir em tal tempo. V0 é a velocidade inicial, aceleração e tempo. Fala, pô, Silas, mas velocidade inicial ele não dá. Dá sim, porque tem interpretações muito importantes no enunciado. Toda vez que ele disser partiu do repouso, significa que a velocidade inicial vale 0. Sempre, sempre. Partiu do repouso, foi abandonado, significa velocidade inicial igual a 0. Já pode escrever isso para você não esquecer. Abandonado, velocidade inicial igual a 0. Partiu do repouso, velocidade inicial igual a 0. Escreve aí. Tá, então já temos esse cara, temos a aceleração e temos o tempo. Só substituir para a gente poder achar a velocidade. Então fica V igual a 0 mais aceleração 0,3 vezes o tempo, que é de 8 segundos. Então, fica, 0 vai sumir, né, gente? 0,3 vezes 8 dá pra gente 2,4. Então a velocidade é 2,4 metros por segundo. Então, beleza, já temos a velocidade, já temos a massa. Então, a gente consegue saber a quantidade de movimento, só substituir. Então, Q é igual a, aqui, massa 0,5, velocidade 2,4, só multiplicar e dá pra gente 1,2, né, quilogramas vezes metros por segundo. Ou seja, letra B. Beleza? Tá, foi bem tranquilo desde que a gente lembre dessa fórmula aqui, né? Então, eu já quero que vocês se acostumem com isso, com a parte de misturar. Gente, a física adora isso, adora misturar MRU com MRUV, energia com MRUV, energia com força, adora misturar força com MRU, força com colisão. Gente, ele mistura tudo, porque o conhecimento ele acaba, né, sendo cumulativo, então vai sempre misturar. Então sempre resolva exercícios desse tipo para que você esteja acostumado a pensar, beleza? Tá, vamos para o número 5. Um corpo A, de massa de 10 gramas, move-se sobre uma superfície lisa e horizontal, com velocidade de 4 metros por segundo, e colige com um corpo B, de massa de 20 gramas, que se encontra em repouso. Após a colisão, o corpo A retrocede, movendo-se com velocidade de 1 metro por segundo. A velocidade do corpo B em metros por segundo após a colisão é... Então, beleza, gente. Vamos lá. Tem alguns conceitos envolvidos aqui. Essa questão aqui ela é muito importante. Eu coloquei ela de propósito para que a gente saiba trabalhar com essas coisas. Primeira coisa é nunca cair na pegadinha. Lembra que eu fiquei escrevendo as unidades medidas várias vezes? Quilogramas, metro por segundo? Porque esse cara aqui, ó, tá em grama. Então, a gente vai precisar fazer uma conversão. Ah, sim, mas eu detesto converter. Não importa. Tem que converter, né? Senão, vai acabar errando. Beleza? Tá. Vamos lá. Primeira coisa é o seguinte. Primeira coisa, vamos fazer um esquemazinho para a gente poder entender o que está acontecendo, né? Antes da colisão, o corpo B está parado, velocidade 0. E o corpo A está se movendo em direção a ele para poder coligir. Depois da colisão, o corpo B vai começar a se mover, só que a gente não sabe para onde nem com que velocidade. Mas a gente sabe que o corpo A retrocede, então ele se move no sentido contrário. Se isso tem alguma importância? Tem, porque se mover num sentido ou no outro, tem a questão do sinal. Se você adota para cá como positivo, então o contrário é negativo. E isso é muito importante e tem que ser respeitado, beleza? Tá, vamos lá. Conservação da quantidade de movimento é que a gente vai utilizar aqui. Por quê? Porque se conserva, né? Não tem nenhuma perda por nada assim, então a quantidade de movimentos acaba se conservando. Toda vez que ele não falar, praticamente 100% dos casos, gente, a quantidade de movimento vai se conservar, salvo algumas coisas muito específicas que eles colocarem. Então, conservação da quantidade de movimento que a gente vai utilizar. E lembrando, né, a quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Beleza? Tá, como a gente sempre faz, né? Separar no inicial e final. Mas antes disso, como coloquei aqui já, né? A massa, né, gente? Tem que prestar atenção nessas coisas de conversão. Se você observar que você colocou aí 0,01, mas a massa é 10. Por quê? Porque a gente tem que passar de grama para quilograma. E de grama para quilograma, a gente tem que dividir por 1000. Sempre, beleza? Por quê? Porque 1 quilograma tem 1000 gramas. Então, quer passar do grama para quilograma, divide por 1000. Se quiser passar do quilograma para grama, multiplica por 1000. Então, beleza? Então, dividindo esse cara aqui, 10 por 1000 dá 0,01.
E dividindo também aqui o 20 por 1000, dá 0,02. Então, todo mundo agora está em quilogramas. Agora sim, vamos lá. Para o corpo A e para o corpo B, no antes da colisão, então vamos dividir inicial e final, beleza? No inicial, poxa, só o corpo A está se movendo, né? Então fica a massa dele vezes a velocidade dele. Mais do corpo B, a massa dele vezes a velocidade dele. Só que a velocidade dele é 0. Então, essa multiplicação aqui dá 0. 4 vezes 0,01 dá 0,04. E 0,04 mais 0, eu não precisava nem colocar, mas eu gosto de colocar para deixar bem claro. Dá pra gente 0,04 kg massa por segundo, beleza? Então já achamos a quantidade de movimento inicial. Vamos para o final. No final, dessa vez, eles não caminham juntos, então não é uma colisão perfeitamente inelástica, né? Não é. Na verdade, é uma colisão elástica, né? Já que eles estão separados, aqui não fala nada se houve perda de energia, então, a princípio, é uma colisão elástica. Tá, agora vem a interpretação, né? Poxa, esse cara aqui, ele se movimenta no sentido contrário. Então, a velocidade dele, eu tenho que colocar negativa, né? No caso aqui, a velocidade dele é o quê? É 1 metro por segundo, então eu tenho que colocar menos 1. Então vai ficar o seguinte: quantidade de movimento final, massa do corpo A vezes a velocidade dele. Eu coloquei até entre parênteses aqui, ó, negativo. Por quê? Porque está andando no sentido contrário. Mais a massa de B vezes a velocidade. Como a velocidade a gente não sabe e quer saber, eu coloquei V, deixei como uma letra. Beleza? Tá. 0,01 vezes menos 1 vai dar menos 0,01, né? E ficou mais 0,02V. Simples assim. Tá, chegamos até aqui. Ah, Silas, eu posso somar isso aqui e colocar 0,03V? Não, não pode. Por que não? Ou 0,01V, já que tá negativo, né? E vai ficar tipo 0,02 menos 0,01 dá 0,01. Posso colocar isso? Não, não pode. Porque esse cara tem V, esse cara aqui não. Ou seja, não faça nada. Ah, então o que a gente faz, Silas? Tá bom. Mesma coisa, gente. Quantidade de movimento, ela se conserva. Então, igual que você tem no início com o que você achou no final. Ou seja, você vai igualar esse cara aqui com esse cara aqui todinho. Sempre assim. Beleza? Então, vamos lá. Então, ficou 0,04 igual a 0,01 mais 0,02V. Poxa, a gente quer começar agora a isolar o V, né? Vamos começar devagar. Esse cara aqui que não tem V, passa para o outro lado somando, beleza? Então vai ficar 0,04 mais 0,01, que dá pra gente 0,05, beleza? Tá, esse cara que está multiplicando o V, ele vai passar dividindo. Então fica V igual a 0,05 dividido por 0,02. Agora a divisão você resolve como quiser. Quem tem um pouco mais de experiência vai saber que é simples assim. A gente pode cortar esses zeros aqui, ó, com esses zeros aqui. Então vai sumir todo esse cara aqui de zero. Então vai ficar 5 dividido por 2. E 5 dividido por 2 é pra gente 2,5 metros por segundo. Beleza? Então vai ser a nossa letra A. Ah, Silas, por que você cortou ali o zero? Porque olha só, os dois têm a mesma quantidade de zeros aqui na frente. 0, e 0, né? Tipo assim, 0,0, 0,0. Então pode cortar. Sempre, sempre. Ok? Mas tem que ser a mesma, só pode cortar as mesmas quantidades, tá? Tá bom. Isso é só uma técnica, gente, mas é só fazer a divisão mesmo. Tá, vamos para o número 6 agora. Mas antes disso, mais um pouquinho de água. Tá bom. Número 6 é 2 patinadores de massas iguais a 60 kg e 80 kg inicialmente em repouso. Já viu ali, né? Inicialmente em repouso, velocidade inicial igual a 0. Já vai anotando. Sobre uma pista de gelo lisa e sem atritos. Empurram-se mutuamente. O patinador de 60 kg move-se para a esquerda, com velocidade de 3 metros por segundo. Após o empurrão, com a velocidade adquirida pelo segundo patinador. Então, beleza, vamos lá. Vamos começar a entender isso com um esquemazinho. Coloquei aqui 2 patinadorazinhos. Ambas pararam em velocidade 0. Beleza. Depois disso, elas começam a se mover, né? Um vai para a esquerda, começa a se mover, e o outro eu coloquei para a direita, né? Que começa a se mover, porque assim, pela lógica, né, vai empurrar uma para cada lado, né? Então, por isso que eu coloquei para a direita. E vamos lembrar, gente, se a gente adotar para a direita como positivo, para a esquerda tem que ser negativo. E vice-versa. Eu sempre adoto para a direita como positivo, para a esquerda como negativo, por causa do eixo-cartesiano, né? Tipo, x positivo e aqui os valores negativos, né? Então, só por causa disso. Ah, se você quiser inverter, eu sou rebelde, posso inverter? Pode, não tem problema nenhum. Mas melhor para a direita positivo, para a esquerda negativo, tá? Porque a velocidade ela vai ter o sinal negativo quem for para a esquerda.
Tá, vamos lá. Primeira coisa, né? Conservação da quantidade de movimento. Sempre vamos utilizar isso. E é claro, né? Quantidade de movimento, massa vezes velocidade. Tá, vamos dividir isso em situações inicial e final. Na situação inicial, gente, olha só. Todo mundo tá parado, certo? Então não tem quantidade de movimento inicial, ou seja, quantidade de movimento inicial é zero. Silas pode isso? Pode. Pô, mas se conservar, se falar que isso aqui é zero, o final também é zero. Se a gente somar tudo dá zero. Então vamos fazer. Então posso colocar aqui QF igual a zero? Não, vamos lá, vamos devagar. Vai ficar o seguinte: QF, massa da primeira patinadora, 60. Velocidade dela, poxa, 3 metros por segundo, só que ela tá andando para a esquerda. A gente falou que para a esquerda é negativo, então menos 3. Massa do outro patinador, 80. Velocidade, a gente não sabe, colocou V. Beleza? Tá, agora sim. A gente multiplica, né? 60 vezes menos 3 dá menos 180. E 80 vezes V, 80V. Agora sim, gente. A gente tem 0 aqui. E a gente tem 180V aqui. Sendo que o que a gente faz? Pela conservação da quantidade de movimento, a gente iguala esses dois. Então fica 0 igual a menos 180 mais 80V. Poxa, a gente quer achar o V, né? Então vamos começar a passar tudo pro outro lado. Esse cara aqui passa positivo, já que está negativo. E esse cara que está multiplicando, ele vai passar dividindo para deixar o V sozinho. Então V igual a 180 dividido por 80. Então só cortar aqui. E 18 dividido por 8 dá pra gente 2,25 metros por segundo, que vai ser a velocidade dessa patinadora aqui. Beleza? Então isso aqui dá pra gente a nossa letra C. Tá, antes de passar pro próximo exercício, você fala assim: Silas, tá bom. Você tá toda hora aí usando conservação, você falou que aqui é zero, ó. Você mostrou que aqui é zero. Então aqui não tem que dar zero também? Poxa, se a gente substituir esse cara aqui, a gente vai ver que vai dar 180 menos 180 vai dar zero de novo. Ou seja, de fato, a quantidade de movimento final, quando somada completamente, dá zero, porque no início também dá zero e conserva, beleza? Então tá bom. Então, já faz esse teste aí e se deu certo, põe aqui nos comentários, tá? Tá ok. Tá gostando da resolução até aqui? Tá tudo bem claro, tudo bem interessante, né? Tô evoluindo o nível aos pouquinhos, sem ser de forma grosseira? Então, beleza. Então, deixa o like no vídeo, isso ajuda bastante. Se não for inscrito no canal, se inscreve aí, porque tá perdendo muita coisa. Tem vídeo novo saindo todo dia e muita coisa interessante. Tá, agora vamos uma situação muito importante, né? Que você já até viu a figura. Essa figura aqui, que é o terror de todo mundo, né? Ela muda um pouquinho a forma que a gente está resolvendo. Você colocou isso, não é básico? Sim, porque isso é muito importante, gente. É fácil de resolver, só que é diferente. Por exemplo, a gente reparou que a gente resolveu tudo na horizontal? Tipo, os dois corpos se chocam, as bailarinas se empurram, no caso dos patinadores, na verdade, né? Se empurram, os carros colidem, tudo numa direção só. Poderia ser tudo só na horizontal, como foi, né, de fato, ou poderia ser tudo só na vertical. Ainda não pegamos nenhum, mas poderia ser. E a resolução, gente, não mudaria absolutamente nada. Seria exatamente a mesma coisa. Assim, um jogando pra cima, outro jogando pra baixo. Mesma coisa. A diferença é quando tem um na vertical e um na horizontal. Aí muda. Se a gente mudar, aquela fórmula já não é mais utilizada? Não, essa fórmula continua. O que muda é, a gente já não pode mais somar. Tipo, QI igual a M1V1 mais M2V2. Não pode fazer isso. O que a gente tem que fazer agora é diferente, porque como estão em dois eixos, a diferença é a seguinte: calcula um, separa. Calcula outro, separa. E eu vou te mostrar como a gente resolve, tá bom? Tá. Vamos começar a ler agora o enunciado para a gente poder entender do que eu tô falando. 2 caminhões de massa M1, 2 kg e M2, 4 kg. Já vou falar até para vocês, gente. Eu alterei a massa deles, porque na verdade eles colocaram aqui toneladas, mas o cálculo tá ficando bem grande e bem chato sem necessidade. Então eu coloquei 2 kg, mas a gente sabe que caminhão não tem massa de 2 kg, né? Mas beleza, coloquei 2 kg só a título de exercício, tá bom? Não vai mudar nada em forma de resolução, independente da massa. E até não muda também, a resposta final continuaria sendo a mesma. Tá, com velocidade de V1, 30 metros por segundo, e velocidade de V2 de 20 metros por segundo, cada um dos caminhões, respectivamente. E trajetórias perpendiculares entre si, então aqui um na vertical, outro na horizontal. Colidem em um cruzamento no ponto G. Tá, esses caminhões vão bater um no outro. E passam a se movimentar unidos. Lembra que eu falei sobre movimentar unidos?
Colisão perfeitamente elástica. Vamos tratar o corpo como um só depois que eles se movimentam, né? Então vai ficar a soma das massas, lembra? Dos dois. Tá. Então eles se movimentam até o ponto H, conforme a figura abaixo. Considerando que o choque perfeitamente elástico, até que ele fala aqui, né, também. Elástico não, perfeitamente inelástico. O módulo da velocidade dos veículos imediatamente após a colisão é... Então beleza, gente, vamos lá. Primeira coisa é o seguinte, conservação da quantidade de movimento. A gente vai utilizar isso. Tá. E é claro, né, quantidade de movimento, massa vezes a velocidade. Peraí, se eu beber só um pouquinho de água. Que a garganta vai ficando seca, né? Tá. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer o seguinte. Lembra que eu falei sobre a quantidade de movimento inicial? A gente vai dividir esse momento inicial e momento final. Quantidade de movimento inicial, gente, nesse caso, a gente não vai somar simplesmente. Como eles estão em eixos diferentes, a gente vai utilizar uma coisa que vocês já conhecem há milhares de anos e que te perseguem, que é Pitágoras, tá? Aqui você vai ter um Q na direção X, um Q na direção Y, e você vai ter um Q total. Se eu não estou entendendo nada. Pitágoras, hipotenusa ao quadrado, igual a cada um dos catetos ao quadrado. QX ao quadrado, mais QY ao quadrado. E esse cara aqui, a gente tira a raiz quadrada. Q igual a raiz quadrada de QX ao quadrado, mais QY ao quadrado. Ah, meu Deus, eu preciso fazer isso. Preciso por quê? Porque eles estão em eixos diferentes. Mas como que eu faço? Ficou muito complicado. Eu vou te mostrar. Então, quantidade de movimento inicial vai ser Q1 ao quadrado mais Q2 ao quadrado, né? Carro 1, carro 2. Mas não se preocupa não, gente. Vamos calcular cada um separadamente. Vamos lá. Carro 1, massa que ele tem... Eita, foi mal. Massa que ele tem... 2 kg. Coloquei aqui. Velocidade que ele tem... 30 metros por segundo. Coloquei aqui. Simples assim. 2 vezes 30, 60. Acabou. Já separei aqui, sem mistério nenhum. Vamos pro carro 2. Carro 2, massa que ele tem, 4 kg. Coloquei aqui. Velocidade que ele tem, 20 metros por segundo. Coloquei aqui. Só multiplicar. 4 vezes 20, 80. Separei. Então, separei esse, sem dificuldade nenhuma. O que a gente faz agora, Silas? A gente eleva cada um ao quadrado para substituir aqui. Então, vai ficar Q inicial é igual a 60 ao quadrado mais 80 ao quadrado. Poxa, 60 ao quadrado dá pra gente... 60 ao quadrado dá pra gente 36,00, 3.600. 80 ao quadrado dá pra gente 64,00, certo? Se a gente somar os dois, dá pra gente 10.000, certo? Então fica raiz quadrada de 10.000, eu até coloquei aqui rápido, né? Então vai ficar raiz quadrada de 10.000. E já a raiz quadrada de 10.000, né? Só cortar dois zeros aqui, 100. Então, 100 kg metros por segundo é a quantidade de movimento inicial, beleza? Simples assim, gente, tá bom? Tá. E afinal, se eles têm que fazer, tem que fazer a mesma forma? Não, na final eles caminham juntos e numa direção só, né? Vão caminhar juntos nessa reta aqui, então não precisa mais fazer isso. É só a gente tratar como a gente sempre faz, né? Caminha junto, soma massa. Então, quantidade de movimento final é soma das massas, 2 mais 4, vezes a velocidade deles caminhando juntos, sem problema nenhum. Então fica 2 mais 4 dá 6, 6V. Ah, então já sei, Silas. Eu pego esse cara aqui e igualo a esse cara aqui. Sim, exatamente, você já está começando a entender perfeitamente. Então vamos igualar, por quê? Porque conserva a quantidade de movimento. Então fica 100 igual a 6V, o 6 está multiplicando, é só passar dividindo. V igual a 100 dividido por 6, que dá pra gente 16,64 metros por segundo. Ah, Silas, mas você errou, não tem nada aqui de 16 não. É porque aqui está em quilômetro por hora, ou seja, tem que fazer conversão, gente. É por isso que é muito importante sempre prestar atenção nas unidades. Quantidade de movimento você sempre acha em metro por segundo, porque aqui está quilogramas, velocidade em metro por segundo. Poxa, se você está achando velocidade, né, tem que ser também metro por segundo. Não faz sentido, se você não converteu nada, não faz sentido você achar em outra unidade. Então você vai achar metro por segundo, já que você usou metro por segundo. A diferença agora é passar para quilômetros por hora. E como que a gente faz? A gente multiplica por 3,6. Então, multiplicando 16,67 por 3,6, dá pra gente aproximadamente 60 km por hora, que é a letra C. Beleza? Sem dúvidas? Então tá. Então, vamos passar para o número 8. Cara, tô bebendo bastante água, né? Beleza, vamos lá. Número 8.
Um corpo de massa de 1 kg se move com velocidade V1 de 2 metros por segundo. Ele se choca com um corpo de massa de 1. Tá bom. Choca com um corpo de massa M2 de 1 kg, que se move com velocidade V2 de menos 14 metros por segundo. Então, esse menos aqui significa que tem um sentido envolvido ali, que a gente já vai ver. Sabendo que foi uma colisão perfeitamente inelástica com a velocidade dos corpos. Beleza, gente? Colisão perfeitamente inelástica significa que eles andam juntos. Então, a gente vai somar a massa de cada um deles, tá bom? Sempre assim. Tá, vamos lá para o nosso exemplo. Antes da colisão, um tá indo para a direita, outro tá indo para a esquerda, né? Como que eu sei disso? Porque a velocidade direita tá contrária, certo? Então tem que estar para a esquerda. Tá. E eu tá indo para a direita, beleza. O que a gente sabe agora? Depois da colisão, o que acontece? Se é perfeitamente inelástica, eles caminham juntos. Para onde a gente não sabe, mas sabe que eles caminham juntos, beleza? Tá, o que a gente vai fazer aqui é começar a substituir. Primeira coisa é conserva a quantidade de movimento. A gente está vendo isso o tempo todo, estou repetindo, para ficar realmente repetitivo, para que você realmente consiga se lembrar. E claro, né, quantidade de movimento, massa vezes velocidade. Então vamos lá. Situação inicial, situação final. No inicial, vamos escrever para cada um deles. QI igual a massa do primeiro corpo, 4, velocidade dele, 2, está aqui. Massa do segundo corpo, 1, velocidade dele, menos 14, está aqui. Então tem que respeitar o sinal, beleza? 4 vezes 2 dá 8. 1 vezes menos 14 dá menos 14. Então fica 8 menos 14, beleza? E 8 menos 14 dá pra gente menos 6 metros por segundo. Não, quilogramas metros por segundo, beleza? Então aqui uma quantidade de movimento negativa, ou seja, é como se o sistema todo estivesse se movendo para cá, né? Negativamente. Tá, e depois da colisão, Silas? Depois da colisão eles vão se mover juntos, então a gente vai somar as massas. Então QF igual a primeira massa do corpo 1 mais a massa do corpo 2, somei. Vezes a velocidade que é comum para os dois, é a mesma. Então, velocidade de V, que a gente não sabe, tem que descobrir. Tá, soma das massas, 4 mais 1 dá 5, 5V. Tá, achei esse cara aqui, 5V, achei esse cara aqui, 6. Pela conservação de quantidade de movimento, eita, foi mal aí, pela conservação, agora sim, a gente tem que igualar. Então, vai ficar o seguinte, menos 6 igual a 5V, esse 5 que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, V igual a menos 6 dividido por 5, que dá pra gente menos 1,2 metros por segundo, que é a letra D. Beleza? E agora, gente, antes da gente participar para a próxima, vamos lá. Uma interpretação muito importante do que é conservar a quantidade de movimento. É por isso que é muito importante esse entendimento. É por isso que eu estou sendo bastante repetitivo, repetindo essas duas fórmulas para que para que isso realmente fique claro para você. Primeira coisa é o seguinte: a quantidade de movimento total no início estava negativa, não estava? Então no final não pode ser diferente, né? No final, por exemplo, os dois estão se movendo juntos. Poxa, se estava negativo no início, significa que o sistema como um todo, né, por mais que seja um corpo se movendo para cada lado diferente, mas o sistema como um todo, se a gente fosse tirar os corpos e representar o sistema, estaria se movimentando para o lado negativo. Então, no final, também tem que continuar se movimentando para o lado negativo. Então, para que isso aconteça, poxa, massas são positivas. Para que aconteça de ficar negativo, a velocidade tem que ser negativa. E de fato é, menos 1,2. Então, também é negativo. E é isso que é muito importante da conservação da quantidade de movimento. Mesma coisa. Lembra dos patinadores que já estavam parados? Então, a quantidade de movimento inicial era 0, que estava parado, no final também. Quando você soma tudo é 0. Não é que cada um é 0, não é isso. Da mesma forma, não é que cada um está se movimentando para a esquerda negativamente, não é isso. É que o total tem que representar o que está acontecendo. Então, se no inicial é 0, na soma total, de algum modo, tem que dar 0 também, para que conserve a quantidade de movimento, beleza? Por mais que seja um para cada lado se movimentando com suas velocidades. Soma outro tem que dar 0, beleza? Tá entendido? Tá, então vamos lá, vamos para o número 9. A número 9, como não pode faltar, o terror dos alunos, né? Gráfico. Sim, eu sei, os alunos ficam dores quando eu coloco o gráfico nas provas. Mas os gráficos que eu costumo colocar gráficos simples, né? E também quando eu vou dar aula particular para meus alunos, é a mesma coisa. Pego sempre questões de gráficos, por quê? Porque é sempre mais difícil para interpretar. Mas não se preocupa não, tá comigo, filho, tá comigo, vamos lá. Vamos começar a interpretar essa parte do gráfico.
O gráfico abaixo indica a variação da aceleração A de um corpo, inicialmente em repouso. Olha lá, de novo, inicialmente em repouso, velocidade inicial igual a zero. Já sempre anota isso, para que você sempre lembre. E da força V que atua sobre, força F que atua sobre ele. Quando a velocidade do corpo é 10 metros por segundo, sua quantidade de movimento em quilogramas por segundo corresponde a quanto? Então, ele já deu a velocidade, né? Então, a gente já sabe o seguinte, fórmula, Q igual a mv. Ah, Silas, não precisa usar conservação? Nesse caso, não. Só essa fórmula aqui já basta. Até porque a gente não tem dois corpos colidindo, né? Então, não tem sentido usar conservação. Tá, quantidade de movimento, massa vezes a velocidade. Poxa, a velocidade a gente já tem, gente, 10. Então, é só achar a massa. Então, a gente precisa achar a massa e, poxa, a gente não tem nada, né? A gente só tem um gráfico, então, logicamente, a interpretação tem que vir no gráfico. Mas, Silas, esse gráfico aqui é de força por aceleração. O que eu vou fazer? Gente, falou em força, falou em Newton, segunda lei de Newton. Ah, Silas, eu detesto isso, mas tem que usar. Segunda lei de Newton diz que força resultante é igual a massa vezes aceleração. Beleza? Simples assim. Então, nesse caso, a gente vai tirar a massa daí. Ok? Vocês já perceberam que começa a misturar os conceitos, né? Porque nas provas costumam cair assim, né? Não tem que fazer. Tá. Se você não entende o que a gente vai fazer. Beleza. F igual a MA que a gente tem. Gente, agora que vem a interpretação de gráfico. Quando a gente tem um gráfico, a gente tem que trabalhar com pontos do gráfico. Pode ser qualquer ponto que você tem que escolher. Às vezes você escolhe um ponto e você consegue só resolver metade do seu problema. Então você tem que escolher o outro ponto. Às vezes com apenas um ponto só, você soluciona tudo. Por exemplo, vamos supor que eu use esse ponto aqui do gráfico. Por que esse ponto? Porque é um ponto onde a reta está passando e eu sei justamente suas coordenadas. Só por causa disso. Ah, Silas, eu poderia escolher esse ponto aqui? Né, que passa para as coordenadas, que é esse ponto aqui, poderia? Pode, não tem problema, você pode escolher qualquer um deles. Eu vou escolher esse aqui de baixo, porque é o primeiro já que apareceu, só por causa disso, gente. Não vai mudar nada e eu até desafio. Faz com esse ponto aqui também e compara, tá bom? E é claro, né, põe aqui nos comentários dizendo se deu certo. Se não deu certo, mostre a resolução que eu tento ver se alguma coisa de errada ou se eu também fiz errado, sei lá, pode acontecer. Tá, se nós esquecer, o que a gente tem que fazer? Poxa, aqui ó, olha para aceleração, vale 2, então aqui eu coloco 2. Olha para a força aqui, ó. Vale 6. Então, aqui eu coloco 6. Então, vamos substituir. 6 igual a m vezes 2. Então, 2m, né? Esse 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, m igual a 6 dividido por 2, que dá pra gente 3 kg. Já descobrimos a massa, moleza, dificuldade nenhuma. Então, massa 3 kg, é só multiplicar pela velocidade, né? E a gente tem a quantidade de movimentos. Então, Q igual a 3 vezes 10, que dá pra gente 30 kg metros por segundo, que é a letra B. Beleza? Viu que é bem simples, né? Tem um gráfico aí, parece que é difícil, mas quando começa a trabalhar com os pontos, vê que não é tão difícil assim. E é claro, né? Tem que saber, tem que lembrar das fórmulas, gente. Infelizmente, não tem pra onde correr. Essas coisas vocês têm que carregar com vocês e só consegue lembrar quem tá resolvendo o exercício. Então, se inscreve no canal se não for inscrito, porque tem exercício resolvido todo dia. Tem uma playlist aí só de segunda lei de Newton, você vai ficar craque nisso. Tem playlist de MRU, MRUV. Gente, tem muito exercício resolvido. Mais de 200 e tantos exercícios resolvidos aqui no canal. Resoluções boas, evoluindo com o tempo, né? A qualidade. Tá, então já resolvemos o número 9. Então vamos para número 10. Número 10, né? E a nossa última questão. Eu peguei aqui, né, já se não me engano, do Enem, essa questão, e é bem interessante. Então vamos lá. Durante um reparo na Estação Espacial Internacional, um cosmonauta de massa de 30 kg substituiu uma bomba no sistema de refrigeração de massa de 360 kg. Poxa, lá no espaço, gente, é moleza carregar esse peso todo, tá? A gravidade lá é muito baixinha, quase nula. Então, até eu levantaria lá toneladas. Então, é muito interessante isso. Que estava danificada. Inicialmente, o cosmonauta e a bomba estão em repouso, ou seja, velocidade inicial igual a 0. Os dois. Em relação à estação. Ele fala isso porque a estação está girando ao redor da Terra, né? Eles estão em movimento. Mas em relação à estação espacial, eles estão parados. Eu sei, é loucura, mas é assim que funciona. Quando ele empurra a bomba para o espaço, ele é empurrado no sentido oposto.
Nesse caso, nesse processo, a bomba adquire uma velocidade de 0,2 metros por segundo em relação à estação. Qual é o valor da velocidade escalar adquirida pelo cosmonauta em relação à estação após o empurrão? Beleza, gente. Isso aqui é um caso bem interessante que até tem vídeos até na internet, né? De um cara no skate, ele pega a bola e joga pra frente. Em compensação, ele é lançado para trás, né? Andando sobre o skate. Por que isso? Conservação da quantidade de movimento. É por isso que a gente fala, a quantidade de movimento tem que se conservar. Se tava zero e você empurra alguma coisa para frente, você tem que ir para trás para poder conservar. Beleza? Tá. Claro, né? A fórmula Q igual a M vezes V. Vamos lá, vamos dividir a situação inicial e a situação final. Inicial, né? Eles estão parados, então a quantidade de movimento deles é zero. Ambos estão parados. A quantidade de movimento inicial é zero. E no final, eles se movimentam em sentidos opostos. Então, olha só. Deixa eu ver aqui, deixa eu pegar aqui. A bomba, ela vai para um lado. Como ele não fala nada, vai para cá. E o cosmonauta, ele é empurrado em sentido oposto. Então, ele vai para cá. Ou seja, ele vai negativo, tá? Sentido oposto. Ah, Silvio, mas se eu quiser que a bomba fique negativa e ele fique positivo, pode? Pode, não tem problema nenhum, não. Mas eu vou tratar a bomba positiva e o cosmonauta negativo. Só porque é sentido oposto. Só por causa disso. Tá, então bomba. Massa da bomba vezes a velocidade. Cosmonauta. Massa do cosmonauta vezes a velocidade dele. Como a gente não sabe é V. Mas como é negativo, eu coloquei menos V. Tem que colocar sinal de menos. Não pode errar, beleza? Se tiver alguma dúvida, volta nos outros exercícios e resolve de novo. Tá, multiplicando aqui, né, 360 vezes 2, é pra gente 72. E 90 vezes menos V, menos 90V. Tá, já achamos esse cara aqui, que é a final, não tem mais o que fazer aqui, e achamos a inicial. Agora o que a gente faz, como a gente sempre fez, igualar. Então, igualando os dois, vai ser 0 igual a 72 menos 90V. Poxa, a gente pode passar esse cara para cá, para ficar positivo, né? Não importa como a gente escreva. Por exemplo, 72 igual a 90V. Ah, sim, mas se você passou para lá, não devia ficar 90V igual a 72? Gente, não faz diferença nenhuma se a gente escrever também assim, ó. Não faz diferença nenhuma, é a mesma coisa, porque um é igual ao outro. Então, troca de lugar, dá a mesma coisa, não faz sentido, não faz diferença nenhuma. Tá, então... 72 igual a 90V, esse 90 que está multiplicando, ele passa dividindo. Então, V igual a 72 dividido pelo 90 que passou dividindo. E fazendo essa divisão, a gente acha 0,8 metros por segundo, que é a letra E. Beleza? Ah, Silas, mas poxa, eu não coloquei sinal nenhum aqui e fiz e achei menos 0,8, tá certo? Também está, né? Também está. Por quê? Porque o menos só indica o sentido. E o 0,8 é o valor da velocidade, beleza? Então pode fazer assim? Pode, mas eu sempre recomendo entendeu o problema? Entendeu a interpretação? Foi mal aqui, acabei avançando um pouquinho. Entendeu a interpretação? Então põe o sinal. Se você entendeu, põe o sinal que facilita muito. Beleza? Então tá, gente, então é isso aí. Se você gostou da resolução do vídeo, poxa, deixe seu like, isso ajuda bastante. E claro, se inscreva no canal, porque tem vídeo novo saindo todo dia. E é claro, né, tem playlists aqui muito boas para você poder treinar, praticar bastante, tá bom? Então é isso aí. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço a todos vocês. E até o próximo vídeo. Ah, é claro, põe aqui nos comentários dizendo se ajudou, beleza? Então, valeu!